Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que vieram fazer o renovo com o Senhor. Aleluia. Aqueles que vieram renovar sua aliança. Assim como Jesus, como Deus fez lá em Gênesis, quando criou o arco, que muitos hoje colocam como arco-íris e não é arco-íris, mas sim o arco da aliança. Então hoje nós estamos dentro da casa do Senhor para renovar essa aliança que o Senhor fez com o homem. Amém? Irmão, antes de entrar na palavra da Santa Ceia, gostaria que a igreja se colocasse de pé para nós orar. Amém? Amém. Senhor Jesus, te louvamos, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Te louvamos, Senhor, por saber que o Senhor está com os olhos, Pai, voltados para este lugar, Pai. Que o Senhor sempre está com suas mãos sobre nossas vidas, Senhor. Aleluia. Pai, te louvamos por mais este dia, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Te louvamos, Pai, para o Senhor nos proteger de toda essa armadilha que Satanás vem colocar, Pai. Aleluia. Que o Senhor venha nos proteger e nos livrar de todo demônio, Senhor, que venha se levantar contra nós, Pai. Glórias a ti, Jesus. Senhor, estamos nas condições, Pai, de teus filhos, Senhor, de teus servos, Pai. Senhor, moramos debaixo das tuas asas, Pai. E sabemos que aí, Pai, mal algum pode nos tocar, Senhor. O inimigo pode se levantar sim contra nós, Pai. Mas tudo o que temos, Senhor, e que precisamos é as tuas mãos sobre nós, Pai. E os teus olhos inclinados para nós, Senhor. Pai, te louvamos, Senhor, por tudo, Pai. Para o Senhor nos conduzir, Pai. Para o Senhor nos livrar daquele mundo, Pai, onde vivíamos, Senhor. Mundo de miséria, de engano, Pai, de fracasso, Senhor. E ter nos colocado nessa condição que o Senhor nos coloca hoje, Pai, de teus filhos vencedores, Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus, a condição de teu filho e de teu servo agora aqui, Pai. Eu te peço perdão por todos os meus erros, Pai. Por toda atitude, Pai, que eu tenha feito, Senhor, que eu tenha tomado, Pai. Por toda vez, Pai, que eu não venha dar ouvidos à tua voz, Senhor. Por todas as vezes, Pai, que eu não tenha feito a tua vontade, Senhor. Me perdoa, Pai, se estou aqui no teu altar indignamente, Pai. Mas o Senhor sabe o quanto eu te temo, Pai, o quanto eu te amo, Senhor. E o quanto, Pai, o desejo de ser fiel, Pai, a Ti está no meu coração, Senhor. Pai, venha abrir o céu sobre nós, Senhor. Venha descer sobre nós, Pai. Venha ministrar a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor esteja aqui, Senhor, passeando, Pai. Sondando todo o coração que está ali, Senhor. Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja tocando agora, Pai. E que todo mundo que está aqui, Senhor, saia, Senhor, diferente, Pai. Saia verdadeiramente com o Teu toque em nossos corações. Pai, vai agindo, Senhor. Te entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por essa noite. A igreja pode sentar. Amém? Bom, essa noite de Santa Ceia, né, como a pastora diz, é uma reflexão. Eu tenho uma história que eu ouvi, né? Não sei se os irmãos conhecem a história do mundo cristão. Então tem várias historiazinhas que vai nos edificando. E essa história, ela quer dizer, irmãos, da natureza pecaminosa que nós temos dentro de nós. Cada um de nós tem essa natureza que a gente carrega desde que a gente nasceu, desde que a gente foi criado. A gente tem uma natureza, irmãos, dentro de nós que muitas vezes quer falar mais alto. O nosso único papel, nosso único papel é vigiar e não deixar com que essa natureza venha se expor. E essa história que eu tenho para contar hoje, irmãos, ela é de um escorpião, né? Esse escorpião, ele vivia numa ilhazinha, né? Era tudo alagado na volta. E nessa ilhazinha não tinha muito da espécie dele. Então esse escorpião, ele começou a crescer e ele precisava atravessar aquele lago, chegar até o outro lado, onde lá tinha mais da sua espécie. E assim, para ele se produzir e viver como realmente ele é. Mas então o escorpião, irmãos, ele não sabe nadar. Se aquele escorpiãozinho saísse daquela ilha, entrasse naquele lago, ele iria se afogar. Então, da natureza do escorpião, de ter aquele ferrão e de ser agressivo, ninguém queria ajudá-lo.
Ele pediu ajuda para vários animais que sabiam nadar, voar, mas por conhecer a sua natureza de agressividade, eles temiam em ajudar. Então aquele escorpião ficou tenso, pedia para um, pedia para outro, todos o negavam. Até que certo dia esse escorpião ele chegou no sapo. E aí então ele teve o diálogo com o sapo e pediu ajuda. Pô, contou toda a história dele, de que ele precisava evoluir, de que ele precisava crescer. Então ele pediu ajuda para o sapo. Sapo, vamos fazer assim, eu subo nas tuas costas, né? Tu usa a tua habilidade, dá um pulo e chega no outro lado. E o sapo, não é bem assim, eu vou precisar nadar, escorpião. Então eles tiveram a ideia do escorpião ficar quietinho nas costas do sapo. Ele descia pela água e nadando, no que chegava lá do outro lado, ele dava a volta, assim ele ia ajudar o escorpião, né? E ia se livrar dele também, porque eles temiam ele. Então o sapo, mas, pô, escorpião, tu é agressivo. E se eu confiar em ti, subir nas minhas costas, e quando eu chegar lá do outro lado, ou até mesmo no meio da água, tu me picar? E o escorpião, então, ele disse que sabia que tinha essa possibilidade. E ele pegou e falou para o sapo que não, que ele ia lutar contra a natureza agressiva dele, aquela natureza dele de atacar, de ferir, e que ia se controlar, ia ficar cuidando a cauda dele o tempo todo que o sapo estivesse ali nadando. O sapo então confiou e falou: tchê, tu não me pica, senão nós vamos os dois se afundar. Então o escorpião subiu em cima do sapo, eles foram nadando, o escorpiãozinho quietinho olhava para aquela cauda, quando ela ia fazer assim, o escorpião, né, a repreendia, ficava vigiando. Até que certo ponto, irmãos, o escorpião cuidando, ele pegou no sono. Naquele pequeno segundos, ele se distraiu, pequenino. A cauda dele foi lá e picou o sapo. Então, o sapo deu um grito, o escorpião se acordou, perguntou o que houve. E o sapo disse: tu me picou, tu me mentiu, tu disse que não ia me picar, por isso eu resolvi te ajudar. Então o escorpião ali naquele momento rápido de aflição pediu desculpas, disse: não, mas eu peguei no sono, eu parei de cuidar a cauda. E nesse instante ela te picou, não foi porque eu quis, foi a minha natureza agressiva que fez isso. Então, irmãos, o sapo, pelo veneno, afundou, morreu. Junto, o escorpião também afundou, acabou morrendo. Eles estavam próximos de chegar na areia, onde o escorpião ia seguir sua vida. Então, irmãos, o que eu pude tirar dessa história, eles fizeram um acordo. Todos sabiam da natureza do escorpião. O sapo resolveu ajudá-lo. Irmãos, muitas pessoas vêm até as nossas vidas para a gente pedir, para a gente insistir, por principalmente Deus tocar, elas vêm nos ajudar. Até mesmo Jesus. Se estamos aqui hoje, é porque lá atrás Jesus nos tocou, a gente aceitou e a gente vem vivendo uma vida, ou tentando viver uma vida fiel e nos caminhos do Senhor. Mas, irmãos, como eu disse no início, nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Aquele gigante que Davi teve que vencer, ele é menor que o gigante que tem dentro de nós. Porque o maior gigante que tem nas nossas vidas não é quando um irmão se levanta contra nós, ou quando o inimigo se levanta contra nós. O maior gigante que eu tenho que derrubar é aquele quando vê o irmão me afronta e eu deixo, ele põe aquele sentimento dentro de mim e eu deixo ele crescer, e assim eu não venho combatê-lo. Então assim nós temos a natureza pecaminosa. Não adianta você dizer: eu não tenho. Tem sim, irmãos. Todo mundo tem uma natureza pecaminosa que nós temos que estar sempre vigiando.
E naquele momento, o escorpião, enquanto ele cuidava a cauda dele, ele a repreendia e a cauda não picava o sapo. No momento que ele parou de vigiar um instante só, e ele pegou no sono, a cauda foi lá e feriu. E ali, todos os planos foi por água abaixo e acabou morrendo. E assim, irmãos, é essa natureza que nós temos dentro de nós. Essa guerra que a gente enfrenta o dia a dia, quando nós acordamos, entregamos o nosso dia para Deus. Ali também, irmãos, aquela natureza ela vai tentar em algum momento do dia, ou várias vezes, ela vai tentar se sobressair. Só que cabe a nós nos negar essa vontade, essa natureza. A gente está abafando ela para que ela não venha crescer e assim a gente venha colocar tudo afora. Amém? Então essa mensagem que eu venho trazer para a igreja hoje é para a gente combater essa natureza pecaminosa que tem dentro de nós. Porque se nós deixar ela falar mais alto, nós vamos colocar tudo a perder. Nós até podemos sim recomeçar, mas irmãos, tudo aquilo que nós viemos conquistando, nós vamos ter que reconquistar de novo e de novo, e vai ser mais difícil. A gente podia olhar lá para frente e ver a situação que nós podíamos estar, porque nós mesmos não vigiamos, não nos repreendemos, nós colocamos tudo a perder. Amém? Então, irmãos, na noite hoje de Santa Ceia, glória a Deus, eu pedi uma palavra para o Senhor, uma palavra não, uma palavra, eu pedi uma maneira de ministrar essa ceia, que o Espírito Santo viesse falar com a igreja. Então o primeiro pensamento que veio até mim sobre a Santa Ceia, lendo a Bíblia, foi de imaginar como que foi a primeira Santa Ceia. Amém. A ceia ela foi instituída, ela foi criada por Jesus. Amém? Amém. Só que aí, meus irmãos, a gente tem que pensar na condição que eles estavam naquela época. Aquela condição, o que estava se passando aquela noite. Irmãos, aquela noite da Santa Ceia foi a noite em que Jesus foi traído por Judas. Ele estava ali, ele mandou os discípulos que fosse até uma cidade ali encontrar um homem com um cântaro de água, onde se eu entrasse eles iam entrar e ali eles iam encontrar tudo pronto e preparasse a Santa Ceia. Só que naquela noite, irmãos, em que Jesus foi ministrar a Santa Ceia, era a noite que ele estava sendo traído por um discípulo que um dia ele chamou, como teve naquela pregação de quinta, ele chamou. Depois dele chamar o discípulo, ele deu ensinamento para aquele discípulo. E acima de tudo, ele deu amor. Então, ele chamou, ensinou e deu amor. E aquela mesma pessoa a quem ele chamou, mudou a vida, deu ensinamento e deu amor, foi a mesma pessoa que o traiu. Então nós temos que pensar na Santa Ceia, não só como o nosso renovo com o Senhor, não só como aquela noite em que nós viemos à igreja, em que nós vamos comer o pão e tomar o suco. Porque, irmãos, aquilo ali é um pão, ali tem um suco. O que vai fazer o teu renovo, irmão, é a fé. Se tu veio aqui para comer um pedaço de pão e tomar um suquinho, vai para casa então, ou vai num trailer, come um lanche e toma um refri. Então a noite de Santa Ceia não é para vir na igreja e comer um pão, tomar um suquinho. Não é só também a noite do nosso renovo com o Senhor, mas a gente tem que olhar lá para trás como que foi aquela ceia que Jesus ministrou. Aquela noite que ele estava ali, mais uma noite de ensinamento, mais uma noite de comunhão com os seus discípulos, e ele sabendo que ali um deles ia se levantar e ia o trair a Jesus. Amém? Então Jesus, como eu disse, ele ministrou, ele instituiu a ceia. E a gente vê lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19. E tomando o pão,
E havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: este é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, versículo 19. Então, irmãos, a ceia ela foi ministrada, ordenada por Jesus. Eu vejo a ceia a partir dessa oportunidade de estar ministrando a ceia. Eu comecei a ver ela com outros olhos. Eu comecei a ver a Santa Ceia de outra maneira. Porque, como eu disse, a ceia não é uma noite que você vem comer um pão, tomar um suco e fazer o renovo. Mas, irmãos, até terça eu pensava assim, a noite que eu vinha para a igreja, fazer o meu renovo com o Senhor, comer o pão e beber do suco. Então, glória a Deus, Deus me deu uma maneira diferente, eu louvo a Ele, Ele me abriu os olhos, e para mim hoje eu tenho a ceia como uma lembrança viva, uma lembrança viva da morte e do sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz. Por causa dos nossos pecados. Então, um dia eu dialogando com a minha esposa, aí eu comecei a imaginar ceia. O Senhor ceiou, foi traído, logo após foram crucificar o Senhor Jesus Cristo. Aí a gente fala em crucificação, irmãos, a gente talvez pensa na cruz, em Jesus pregado lá, com suas feridas, sofrendo. Só que eu comecei a ver de maneira diferente também, irmãos. Jesus, ele foi crucificado para carregar o meu, o seu, o pecado de todos nós. Então eu creio que naquela cruz, entre a cruz e Jesus, se nós virasse de lado, que a gente realmente imagina de frente, se virasse de lado aquela cruz, nós ia ver, além da cruz e de Jesus, nós ia ver ali, irmãos, prostituição, nós ia ver ali homicídio, nós ia ver ali desobediência, nós ia ver todos os nossos pecados, irmãos, porque ali Jesus, como já diz na palavra, ele carregou sobre si os nossos pecados. Então toda vez que nós imaginar, irmãos, Jesus crucificado, não imagina não Jesus pregado, com aquele sangue vertendo, aquelas feridas. Olha além de Jesus e da cruz, irmãos. Olha todos os pecados que eu fazia no meu passado, que vocês faziam nos seus passados. E lembre que aquele ato que ele fez de dor, de amor, ali estava tudo o que eu já fiz de errado. Então, eu comecei a ver dessa maneira. Eu não via só Jesus sendo crucificado, mas eu via ele também tudo o que eu fiz de errado. Então, por isso hoje realizamos a ceia, irmãos, essa noite, como para mim é uma memória, uma lembrança do que Jesus fez por mim, do que ele fez pela igreja. Então, além da Santa Ceia, ser um momento de lembrança de tudo que Jesus fez por nós, e para mim a ceia é uma noite, hoje é uma noite de comunhão, é uma noite de fortalecimento, é uma noite de renovo com o Senhor. Então, glória a Deus, a minha visão mudou. E é o que eu quero passar para a igreja hoje. De mudar a nossa visão da ceia. Eu não sei se essa condição, esse pensamento que eu tinha, alguns da igreja tinham também. Amém? Aleluia? Irmãos, a Santa Ceia,
ela não deve ser tomada de qualquer maneira. Hoje nós temos visitante, né? Então, a palavra do Senhor já nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. A igreja achou? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Aqui, Paulo nos explica por que a ceia não deve ser tomada de qualquer forma. Porque a Bíblia ela já nos diz: e examine. Amém. Então, no versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, examine-se. Examine-se, examinar a nossa condição em que estamos aqui hoje. Como nós estamos perante o Senhor? Vamos imaginar, irmãos, vamos crer que Jesus está aqui. E nós estamos diante da presença dele. Qual é a nossa condição que estamos perante o Senhor? Nós estamos na condição de filho fiel? Nós estamos na condição de filho obediente? Ou nós estamos na condição de criaturas que não servem a Deus, que não dão ouvido ao Espírito Santo? Ou na condição de filhos desobedientes? Irmãos, a diferença de criatura que não é obediente a Deus é uma, e de filho que é desobediente a Deus é outra. Porque a gente sabe que todos nós somos criados por Deus, mas nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus, quando nós endireitamos os nossos caminhos, quando nós viemos a nascer de novo. Aí sim nós nos tornamos filhos de Deus. Então, uma coisa é a gente ser criatura desobediente, e outra, bem pior, é ser filho desobediente. Então a Bíblia aqui, Paulo já nos diz: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí, em alguns momentos, algumas ceias, né, as minhas primeiras ceias que eu comecei a ceiar, eu me vinha um momento de dúvida. Como assim, indignamente? Como ceiar ou não ceiar? Então, a partir desse estudo, eu vi que é bem simples, irmãos. Não tem mistério. Se a gente vê aqui, Paulo está dizendo para a igreja: examine-se a si mesmo. Então, a gente tem que pensar assim, igreja, crentes, como dizem, ou filhos de Deus. Se você aceitou Jesus, se você endireitou o seu caminho, veio a nascer de novo, está sendo fiel, essa palavra é para você. Agora, se você não aceitou Jesus, não nasceu das águas, não está levando uma vida debaixo desses mandamentos, então automaticamente você não vai ceiar. Amém? Então a dúvida é simples. Paulo está dizendo para a igreja: examine-se a si mesmo. Aí vamos para a parte dos filhos de Deus. Vamos para a parte que Paulo diz para nós nos examinar. Irmãos, se eu sou batizado, estou firme nos caminhos do Senhor. Uma coisa é ser batizado, irmãos. Outra coisa é ser firme no que diz esta Bíblia. Batizado, irmãos,
Eu vou dizer que lá no meu serviço tem vários. Como eu estava tendo um diálogo com a minha tia, ela estava fazendo uma entrevista, eu falei, cara, entrega tudo nas mãos de Deus, o que Deus tem para ti, ninguém vai roubar. E ela pegou e falou, eu sei, eu sou batizada nas águas. Pá, irmãos. Aí eu não aguentei. Aí eu disse para ela, tu sabe, tu é batizada nas águas. Então por que a tua vida está nessa situação? Ah, Viviane. Por que a tua vida está nessa situação? Como que situação? Não esconde. Não vamos se enganar. Por que tu vive uma derrota? Por que tu não vai para frente? Por que tu consegue vários empregos e tu sai deles por doença? Tu é batizada, tu sabe? Então por que tu não põe em prática? Ou então tu está vivendo um engano que tu sabe e tu não sabe coisa nenhuma. Então, irmãos, se nós somos batizados, se nós estamos firmes, agarrados da mão de Jesus, se nós vivemos, não, eu não digo 70%, nem 80%, nem 90%, se nós vivemos 100% as leis que estão aqui, com falha, sim. Porque se alguém me falar, levantar a mão aqui dentro da igreja e falar que vive 100% esses mandamentos e não erra nunca, levanta a mão e eu vou te dizer que tu é mentiroso. Porque nós somos falhos, sim, nós somos pecadores. Não peco, não sou falho. Irmãos, um pensamento pequeno que a gente tenha contra um irmão que se levanta contra nós, nós estamos sendo falhos, sim. Então, se eu sou batizado, estou firme nos caminhos do Senhor, eu sou digno de estar aqui em cima, de estar na casa do Senhor e de dizer algum mandamento daqui, então eu vou ceiar. Amém? Amém. Agora, se eu não sou batizado, se eu não estou na condição de filho de Deus, ou se eu sou batizado, mas não estou sendo fiel ao Senhor, nós não devemos cear. Mas nós devemos fazer uma coisa, irmãos. Acender o Senhor essa noite. Buscar verdadeiramente Jesus. Endireitar o nosso caminho. Porque aí sim, quem sabe, na próxima ceia, nós não vamos estar na condição de pegando o pão e o suco e ceando com o Senhor. Então, se hoje nós não estamos na condição de cear, vamos buscar algo diferente, irmãos. Vamos arrumar o que está bagunçado na nossa casa. Vamos arrumar o que está indignamente. Porque, irmãos, quando meu pai, pastor, ele falava de Jesus, eu não dava muita bola. E eu pensava que era cedo. Que engano eu vivi. Porque, para a glória de Deus, ele não voltou ainda. Porque se ele voltasse naquela época que eu pensava que dava para esperar mais um pouquinho, eu ia ficar. Então, essa é a noite do renovo. Essa é a noite de endireitar os nossos caminhos. Não deixa para depois, irmãos. Quem sabe no ano que vem, quem sabe se em novembro Jesus volta. Aí é tarde. Então, irmãos, estou batizado, estou filho, estou fiel, mas da ceia passada para esta, eu errei. Eu pequei. Eu briguei com o irmão. Eu fiz alguma coisa para Deus que o Espírito Santo, ele está incomodando. O Espírito Santo, ele está tocando aquele espinho assim da carne, está alfinetando. Ou quem sabe agora o Espírito Santo está passeando em meia igreja e tocando, falando, irmão, essa área está errada. Irmãozinha, esse sentimento está errado. Então, irmãos, esse é o momento da gente pedir perdão para Deus. Essa é a noite da gente pedir perdão para Deus. Mas não só para Deus. Se tu pecou com Deus,
Se tu pecou saindo de algum mandamento que diz a palavra, o perdão é pedido para Deus hoje. Mas se alguém pecou contra um irmão, irmãos, não adianta só pedir perdão para Deus. Deus, ele vai estar até te contemplando, vendo que hoje tu está ajoelhado, pedindo perdão para Ele. Mas Ele vai estar vendo que quando tu errou com Ele, tu não errou só com Ele, tu errou com um outro filho dele. Então aquele teu perdão somente para Deus não vai adiantar de nada, irmãos. Porque Deus também quer que tu vá lá e tu peça perdão para aquela pessoa com quem tu errou. Ou aquela pessoa que veio a errar contigo. Aquele sentimento que tem dentro de ti, que quando tu bota o olho naquela pessoa assim, tu cria uma barreira já na hora. Irmãos, lá no céu não vai ter barreira nenhuma. Irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então, se eu estou aqui e tem um irmãozinho ali e aqui tem uma barreira, se ele já derrubou o muro do lado dele, eu não, se Jesus voltar hoje, quem fica sou eu. Não. Então, irmãos, essa é a noite de vir para a igreja, comer o pãozinho, beber o suquinho, mas é a noite de lembrar de tudo que Jesus fez por nós. É a noite de fazer o renovo do Senhor. É a noite, é a oportunidade que Deus nos dá, irmãos. A oportunidade de pedir perdão, de se reconciliar todos os dias. Mas hoje é onde o Espírito Santo toca e quer mostrar para a igreja aonde errou, no que está errando. Só não deixa, irmãos. Então, voltando, não está na condição de filho, não está batizado, não está sendo fiel a Deus, não sei. Está na condição de filho, batizado, fiel, glória a Deus. Errou, pecou, pede perdão para Deus, pede perdão para o irmão, se reconcilia com Deus e vamos ceiar hoje. A pior coisa, irmãos, não é uma pessoa não ceiar porque ela não está digna, porque ela não está apta a ceiar. Essa pessoa, ela tem que somente endireitar os caminhos dela. Ela se entregando para Jesus, Jesus vai entrar com a mão e vai mudar tudo. A pior coisa, irmãos, é um servo estar dentro da casa de Deus e não ceiar por orgulho. Orgulho de ter errado com Deus ou de ter errado com o irmão e o orgulho não deixar tu ir lá te consertar e pedir perdão. Essa é a condição triste, irmãos. Amém? Então, quando a palavra do Senhor, examine-se o homem a si mesmo. E essa confusão que dá de ceiar ou não ceiar, é porque Paulo no versículo 27 do capítulo 11 de 1 Coríntios, diz assim, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então vamos nos examinar essa noite, vamos ver o que nós erramos, vamos aproveitar a oportunidade que Jesus está nos dando de nós nos consertarmos com Ele. Amém? Eu gostaria de chamar os levitas. Gostaria de chamar também a pastora Laura, a irmã Leici, para passar a ceia. Aleluia, Senhor. Aqueles que vão ceiar, podem se colocar de pé. Amém? Aleluia, Jesus. Cristo já nos preparou, já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a Jesus, vem cear.
pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer agora, irmãos, um minuto de silêncio. Vamos ver tudo que está nos impedindo de receber o Espírito Santo. Tudo que está nos impedindo que venha a querer nos acusar esta noite de não cear. Amém? Aleluia. Bom, irmãos, então no Lucas 22. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Levanta o pão para cima, irmãos. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Todos juntos podem comer do pão. Oh, Deus. Levantando o cálice, irmãos. Oh, Jesus. Glória. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Todos juntos, pode tomar. Glória a Deus.
Glória a Deus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Sangue, irmãos. Nada além do sangue, aquele sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou por mim, derramou por você. Aquele sangue, irmãos, quando aquele prego foi entrando nas mãos dele lá naquela cruz, quando aqueles pregos foram entrando nos pés de Jesus, quando torturaram meu querido Jesus, aquele sangue que verteram, irmãos, foi para limpar, foi para levar embora todo o pecado, toda a falha que nós cometemos contra o Senhor, irmãos. Aquele sangue que Jesus derramou lá naquela cruz foi para nos tornar hoje livres de toda aquela acusação, de toda aquela natureza pecaminosa que existe dentro de nós, toda vez que Satanás vem nos acusar, dizer que nós somos pecadores, dizer que nós não somos dignos do Senhor Jesus Cristo. Lembra daquele sangue que hoje simboliza este silvo que tomamos. Aquele sangue nos livrou de todos os nossos pecados, irmãos. Aquele sangue nos levou na condição hoje de ser filho de Deus. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória ao Senhor Jesus por essa noite. Glória ao Senhor Jesus pela oportunidade, Pai, de nos reconciliarmos com o Senhor. Glória ao Senhor, Pai, pela presença do Espírito Santo do Senhor, Pai. Está, Senhor, nos mostrando tudo que fizemos de errado, Pai. Senhor, queremos sempre, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha com a Tua repreensão sobre nós, Pai. Pai, quando nós estivermos, Senhor, escolhendo o caminho, Pai, contrário que leva à Tua presença, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, vá até nós, Senhor. Mesmo se nós estivermos lá na lama, Senhor, atolado no pecado, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor não desiste jamais de cada um, Senhor. Não desista jamais de nós, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor venha esta noite, Pai, colocar o espinho em nossa carne, Pai, para que a gente venha aceitar, Senhor,
e reconhecer a repreensão, Pai. Glória a Deus. E reconhecer que o caminho, Pai, e a decisão que estamos tomando, Senhor, Aleluia. não leva, Senhor, até a tua glória, Pai. É verdade, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por o Senhor nos amar, por o Senhor ter misericórdia de nós, Pai, e por o Senhor nunca desistir de nenhum de nós, Senhor. Pai, esteja sempre com tuas mãos sobre nós, Pai, e que debaixo das tuas asas, Pai, seja a nossa morada, Senhor, até o Senhor vir e nos resgatar, Jesus. Glória, Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Gostaria então de chamar a irmã Iva para fazer uma oração. Antes temos as gurias. Eu estava vendo gestos lá. Então temos os frutos, né, do Espírito Santo.